Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa do Grupo MD, Social Interview in 60 Minutes, dessa vez com um convidado internacional. Ele é argentino, é um professor, ele é coordenador dos cursos de licenças da AFA. O que é a AFA? Associação do Futebol Argentino, e também da Conmebol. Ele é treinador com licença Pro da AFA, quer dizer, profissional, e licença também de treinador da UEFA Pro. Ou seja, ele é uma autoridade no futebol. Estamos aqui com o professor Léo Samarra. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, André. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você e todo o pessoal que nos acompanha. Bom, eu já quero começar com uma provocação. O senhor é coordenador dos cursos de licenças da AFA, ou seja, a Associação do Futebol Argentino está entrando no Brasil. Obviamente que entrando no Brasil, então, trata-se de um mercado que tem demanda. Você não vai entrar no local, obviamente, sem demanda, certo? O senhor, no caso você é jovem, muito jovem, você, como o coordenador dos cursos de licença da AFA, e também, agora, como coordenador do nosso projeto Educa D360, que nós vamos fazer em parceria junto com a D360 do nosso amigo Rodrigo Molina e o Grupo MD, como você consegue identificar mercado, não necessariamente no Brasil, mas especificamente no Norte e Nordeste? Olha, eu já estou afastado do Brasil fisicamente há 2 anos, pouco mais de 2 anos, quase 3 anos trabalhando no futebol espanhol, mas pousei no Brasil em 2014, com a missão de facilitar a entrada dos cursos federativos, quando no Brasil não existiam os cursos federativos de treinador, eram realizados por alguns sindicatos do Brasil e demais. Então, já o próprio Brasil como país, como o país mais rico do planeta Bola, né, não economicamente, senão culturalmente mais poderoso e mais rico, não mostrou, ou não vinha mostrando essa fase formativa para seus profissionais tão importante. Então, nós vimos não só uma oportunidade, senão também uma necessidade, porque já na época o Brasil vinha mostrando que estava ficando um pouco para trás em relação à competitividade na matéria. Especificamente o Nordeste é popularmente de conhecimento de todos que se no país determinados avanços demoram em chegar, o Nordeste brasileiro está no último da fila. Não é prioridade para políticos, para empresas. Então, desde minha chegada, quando eu cheguei no Brasil, um amigo que já faleceu há alguns anos, ele me disse: Léo, se eu tivesse tua idade, eu iria morar no Nordeste, que é um país à parte, né? É um continente, na verdade, mas é um país à parte, virgem, mas ao mesmo tempo está não só esquecido, senão omitido, que é o mais grave e o mais lamentável. Então, no Nordeste existe um grande mercado para potenciar todo o poder que tem, todas as capacidades que estão adormecidas, mas ao mesmo tempo hoje o Nordeste eu identifico, posso estar enganado, mas identifico como um local, uma região que é refém de oportunistas que estão aproveitando essas carências que existem na região e tirando proveito disso, e o futebol da região não consegue dar esse salto que poderia dar com muita maior facilidade que outras regiões muito mais ricas e poderosas do país. E outra coisa, nós temos uma cultura, professor Léo, aqui no Brasil, eu vou só citar alguns exemplos.
O Brasil tem 200 milhões de técnicos de futebol. Esse é o chavão, principalmente em época de Copa do Mundo. O Brasil é o país do futebol, isso é clássico, né? Aí tem aquela musiquinha, a taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esse esquadrão de ouro é bom no samba, é bom no couro, na bola, né? A bola antigamente era de couro. E vem aquela situação, quem não gosta de samba, bom sujeito não é ruim da cabeça ou doente do pé. O Brasil, ele é a terra do samba, inquestionável, entendeu? É uma coisa raiz, né? Nós somos detentores do samba. Em nenhum lugar do mundo tem samba. E se tiver, é imitação do que nós temos aqui. Você acha que o Brasil, ele tomou posse para si do direito de ter o futebol, de ser assim, não, nós somos o país do futebol? Ainda é assim? Já foi no passado, mas você acha que ainda continua assim? E quais são as perspectivas para o futuro? O Brasil foi um grande expoente numa época específica, né? Numa época determinada, que é uma época onde outros países ou não enxergavam as Copas do Mundo como prioritárias, como importantes. Uma delas, a própria Argentina, que priorizava, em primeiro lugar, os clubes, seus atletas priorizavam os clubes, priorizavam as Copas Américas a nível de seleções, e a Argentina... Então eu posso, então, abrir um parênteses, professor? Claro, claro. Isso daí, baseado nisso que você está falando, é por isso que a Libertadores tem tantos, não tantos clubes, mas tantos títulos de clubes argentinos no início dela, naquela fase inicial, junto com o Peñarol, junto com outros? Muito provavelmente. As disputas de clubes continentais eram uma grande prioridade, pelo menos dos nossos povos, né? A Argentina priorizava essa fase e até que na Argentina, quando nasce o amadorismo marrom, que é quando passam de ser amadores a receberem alguma ajuda econômica e começam a aparecer os sindicatos e os jogadores fizeram uma grande greve e foram embora da Argentina. Grandes jogadores argentinos de uma grande época, da época dourada do futebol argentino. Sivori foi para a seleção italiana, Di Stefano foi para a Espanha, previamente todos eles foram para a Colômbia. Então, a melhor época da Argentina, que não foi aproveitada a nível de seleções, seus jogadores deixaram o próprio país. Então, não disputaram algumas Copas do Mundo por interesse próprio, por desinteresse. E o Brasil soube aproveitar essa fase, e sem deixar de mencionar que o grande rei nasceu na terra do Brasil. Então, Pelé marcou nessa época uma era, e o Brasil soube aproveitar, mas a partir da década de 70 em diante, com o superprofissionalismo em ascensão no mundo do futebol, o Brasil deixou de ser já o país do futebol, um expoente no futebol, grandes jogadores, mas a nível de conquistas o Brasil não supera outras seleções depois da década de 70 com o superprofissionalismo, nem mesmo a Argentina desde 70 para cá conquistou três Copas do Mundo e perdeu outras tantas em finais também. Mas Itália, Alemanha, enfim, mas o Brasil continua sendo o país da bola, mais que o país do futebol. É onde se vive, se respira o futebol, mas desde uma ótica um pouco diferente à nossa. O Brasil respira o futebol vencedor. O Brasil não respira o futebol a qualquer custo, nas boas e nas ruins. Se não é vencedor, não há paixão, não há força, não há acompanhamento. É um pouco que marca essa grande diferença. E você, Léo, como representante da ATFA,
que é a Associação dos Técnicos do Futebol Argentino, o que a ATFA ela oferece para o público que se interessa por futebol, que se interessa na carreira de técnico? Fala um André, pouquinho sobre a ATFA de uma maneira geral, por gentileza, Léo. a escola argentina, desde a década de 60, está institucionalizada, formando treinadores. E já desde 1994, de forma obrigatória para todos os treinadores argentinos. E pouco a pouco esse prestígio foi conquistando mercados, as portas sempre estiveram abertas para profissionais de todos os países que visitaram a Argentina. Então, tem uma grande penetração em todos os mercados do continente. Treinadores do Equador, da Colômbia, do Paraguai, do Uruguai, inclusive, Venezuela, Centro-América, tem passagens formativas, treinadores de seleções, de Costa Rica, Honduras, porque a escola argentina não defende uma bandeira, defende um processo de formação, que é independente da bandeira. É uma escola formativa. Então, o que oferece a escola, a Associação de Treinadores, através dos seus cursos, é uma formação integral do profissional do futebol, sem exceção, sem curvas, sem processos fáceis, sem esse jeito natural que, numa dessa, o brasileiro está um pouco mais acostumado. Todos devem passar pelo mesmo processo, não há possibilidade de evadir ou evitar a formação por experiência, por ter jogado futebol, por ser formado em educação física, por exemplo. Segue uma mesma linha como é a que vem mostrando também a UEFA já há décadas com seus cursos, o mesmo modelo. Não há um processo de facilitação, de facilidade para aqueles que já estavam respirando a bola no ambiente. Tá? Então, é uma formação integral que vai um pouco além da bola, tá? De disciplinas que formam um treinador com um sustento mais integral. Então, quer dizer que o senhor já foi jogador de futebol, se eu sou formado em educação física, eu não vou ser tratado pela ATFA, com nenhum tipo de privilégio. Eu vou começar do básico. Correto. Assim tem que ser. Essa é a forma. Aliás, a gente enfrenta muitas dificuldades com contato, sobretudo com treinadores que já estão trabalhando, com pessoas que estão formadas em educação física, porque chegam a nós já com um vício enquistado, que é esse condicionante. Não, mas eu no Brasil eu consigo começar pela A, eu consigo começar por aqui, por lá. Esse vício parece que se instalou como verdadeiro e próprio para todo mundo. Não, as federações não trabalham dessa forma, pelo menos a Federação Argentina não trabalha dessa forma, não é o que promove a Conmebol também em seus cursos federativos, a UEFA não trabalha dessa forma. É uma decisão do Brasil, mas os brasileiros que vêm até a nossa escola devem respeitar esse processo e esse protocolo e essa política de formação. Agora, esse nível de seriedade que a ATFA tem, que, mais uma vez, repetindo para os amigos da Associação de Treinadores do Futebol Argentino, esse nível de seriedade ela pode ser comprovada com o que nós observamos quando nós entendemos um pouco sobre como está o mercado. Na Europa, você tem técnicos brasileiros e técnicos argentinos. Os brasileiros são pouquíssimos e não se destacam. Entre os argentinos tem, por exemplo, o Simeone no Atlético de Madrid, já há muitos anos, né? E outra coisa, ao mesmo tempo, saiu uma matéria no Globoesporte.com em agosto do ano passado, 2023, dizendo o seguinte, abre aspas, técnicos argentinos dominam o cenário sul-americano e estão à frente de 70% das seleções. 7 dos 10 países do continente que disputarão vaga no Mundial de 2026
são comandados por treinadores do país vizinho, fecha aspas. E aí eles citam os exemplos. O Marcelo Bielsa, do Uruguai, o Lionel Scaloni, da Argentina, quer dizer, foi o campeão mundial 2022, lá no Catar, o Guilhermo Barros Esqueloto, do Paraguai, Fernando Batista, da Venezuela, Eduardo Berizzo, do Chile, Gustavo Costas, da Bolívia e Nestor Lorenzo, da Colômbia. Uhum. Essa maneira da ATFA, da Associação dos Treinadores de Futebol Argentino, tratar com mais seriedade o curso de formação e aquisição de licenças, reflete nesse resultado? Eu considero isto determinante, porque, de alguma forma, isso é uma carta de apresentação, é uma bandeira que responde pelo próprio profissional. Então, se existem dúvidas sobre o processo formativo de um profissional em qualquer área, obviamente vão existir muitas dúvidas ainda maiores para aqueles que possam eventualmente oferecer que seu projeto seja comandado por. Isto em qualquer área. Aquilo que vem fácil, vai fácil também. E a gente precisa, através da nossa escola, dar somente esse suporte, senão esse escudo que permita blindar o profissional e despejar qualquer tipo de dúvidas a respeito da sua integridade em matéria de qualificação, capacitação e capacidade. E a ATFA também ensina quem quer trabalhar com futebol nas áreas técnica e de comunicação, oferecendo também a carreira de treinador de goleiros, de treinador e a carreira também no futsal. Eu pergunto, professor, eu não sou da área de educação física e eu não sou ex-jogador de futebol. Uhum. Entendeu? Qual é a necessidade, qual é o pré-requisito para ser treinador com licença do futebol argentino? Ter maioria de idade, acima de 18 anos, ensino médio completo, e um requisito que foi imposto pela Conmebol para todas as federações, não ter antecedentes criminais. Esses são os requisitos para poder se inscrever e se matricular nos cursos federativos de treinador. Só esses. Agora, se eu quiser ser aquele admirador de futebol, aquele indivíduo que vai cursar para ter um conhecimento técnico, para poder participar de discussões, de fóruns, ou até numa conversa do bar, eu posso participar também? Claro que sim. Os requisitos são para todos os mesmos. Então, temos nas filas da escola médicos, advogados, ex-jogadores, treinadores em atividade, especialistas em marketing, profissionais de áreas diversas, homens, mulheres, que estão ali, alguns por um sonho, outros por uma necessidade, porque tem também a ambição de se instalarem no mercado do futebol, que mostra muita coisa que também não é tudo aquilo. São poucos os que têm acesso a esses grandes doces que oferece o futebol de elite, e muitos outros por ter o conhecimento. Temos diretores de futebol, até do próprio Brasil, supervisores de futebol, diretores de futebol, que estão fazendo os cursos de licenças com a nossa escola, para ter propriedade para poder discutir com os próprios treinadores das comissões técnicas, tanto de base como profissional, na hora de contratar, na hora de avaliar, e esse é o caminho. Professor, inclusive você é treinador com licença licença Pro da AFA e também treinador licença UEFA Pro. Correto. Na UEFA eu tive que trilhar o caminho completo também. Tá? Eu cheguei na Europa e 12 anos?
Os cursos federativos na UEFA levam mais ou menos quase 5 anos. 5 Porque anos. você faz uma licença, tem que passar um período de temporadas para fazer a seguinte e assim por diante. Então, eu não pulei nenhuma etapa na UEFA porque já fui treinador, porque já tinha licenças de outro continente, enfim, o processo foi o mesmo que qualquer outro. A pergunta é, qual é a abrangência? Por exemplo, eu tenho um título da UEFA Pro. Quais os países que eu posso, quais os locais, né, os continentes que eu posso atuar? E eu tenho uma licença Pro da AFA. E quais os locais assim que eu poderia atuar? Ok, Existe diferença entre uma e outra? do ponto de vista do regulamento, que é o que está marcado no livro da Convenção de Treinadores de cada um dos continentes, então, a Conmebol estabelece que os treinadores com licenças do nosso continente que fazem parte da Convenção da Conmebol, essas licenças homologadas na Conmebol, liberam automaticamente para trabalhar em todos os países da região Conmebol. As licenças dos países da UEFA, uma vez homologada na UEFA, liberam a atuar nos países da Europa, nos países que fazem parte da UEFA, não fora. Porém, a nível de prestígio, a nível de peso, muitos outros continentes também entram num processo de aceitação de umas contra outras. Então, as licenças da UEFA têm um peso na Ásia, na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, Oriente Médio, enfim. E para treinadores que são formados na região Comebol, para trabalharem em território UEFA, é exigido uma determinada quantidade de anos como treinador principal, uma experiência no máximo nível. E hoje está sendo recíproco essa exigência. Treinadores com licença UEFA, para poderem trabalhar nos países da Comebol, também precisam comprovar uma determinada quantidade de experiência, o que eu acho justo. E, professor, nós estamos enfrentando aqui no Brasil uma crise em que nós ficamos aguardando pelo novo técnico da seleção, onde um técnico famoso italiano foi convidado e não aceitou, ao mesmo passo em que nós temos a nossa confederação, a CBF, que oferece cursos para treinador através da sua academia. Como isso é visto por você? Não seria, assim, um contrassenso? De repente, eu tenho uma confederação que oferece cursos de treinador e eu não aproveito a formação dos meus próprios treinadores? Bom, pode até parecer contraditório, né, para quem vê de fora. Parece contraditório. Mas eu não conheço o peso da decisão da própria CBF nisto, mas como eu enxergaria se eu fizesse parte da CBF e eu tivesse tomado uma decisão dessas? Eu poderia estar, dessa forma, reconhecendo que eu estou dando meus primeiros passos a nível de formação, meus cursos estão iniciando, tem muito pouco tempo de vida os cursos da CBF, está gatinhando ainda, está começando. Então, estou reconhecendo que ainda estamos verdes nesse sentido e precisamos uma ajuda de fora. É a leitura que eu faria se eu tivesse que analisar uma decisão dessa magnitude. Agora, a nível de competências e demais, temos no Brasil profissionais altamente competentes que deveríamos apostar, o Brasil deveria apostar, sem necessidade de estar esperando uma mágica de fora, de alguém que não conhece nossa cultura, não conhece nosso povo e parece também não querer conhecê-lo. Interessante. E outra coisa, sobre essa licença da AFA que você coordena, Léo, muitos treinadores brasileiros buscam adquirir essa licença? A quantidade é grande? Bastante. Tem bastante profissionais de base, profissionais de equipes principais,
de Série B, que têm chegado em Série A, auxiliares de comissões técnicas de Série A, que fazem os cursos, muitos fizeram ou fazem depois de ter as licenças da Argentina, também fazem da CBF, não por necessidade e obrigação, senão por prazer. O que a gente promove que seja feito, tudo que trilharmos dentro do caminho da formação só vai enriquecer e fazer crescer o profissional. Mas são muitos os profissionais que se aproximaram à escola e muitos outros que também chegam até as portas e não seguem em frente pela razão que eu expliquei anteriormente, né? Não há como pular etapas, mas eu já sou, já tenho 25 anos como treinador de Série B, eu quero a licença Pro, enfim, e a resposta é sempre a mesma. Você, como treinador, está chegando à nossa escola em caráter de aluno, não em caráter de mestre. Então, quer ser professor da nossa escola, entregue o currículo via e-mail. Quer ser aluno, as condições são estas. Essa é a realidade. Minha casa, minhas regras, né? Sem dúvida. É assim que funciona, tem que respeitar. Com certeza. E Básico, né? nós estamos aqui no futebol brasileiro tendo uma invasão de técnicos estrangeiros. Como é que você vê essa invasão? Ela é tipo isso daí que você comentou em relação ao técnico italiano, que seria para a seleção. É uma forma de troca de experiência, porque nós ficamos um pouco aquém do mercado, ou é assim uma fase de transição, ou seja, estão invadindo mesmo, porque eles têm licenças que são assim de caráter mais profissionais. Como você enxerga isso, Léo? Eu creio que muitos dos profissionais, não todos, mas muitos dos profissionais que chegam são para agregar, para mostrar um caminho diferente, mostrar recursos diferentes ao que estão acostumados. Por isso também diretores vão atrás desses novos modelos que não estão ao alcance de todos no mercado interno. Muitas outras vezes também a própria ignorância de quem toma a decisão também vai buscar um treinador só pela nacionalidade e não pelo conteúdo, pelo conceito e pela capacidade. Mas isso também acontece com o próprio treinador brasileiro, porque no Brasil o processo de contratação de um treinador normalmente não é por capacidade e por rendimento, é por linhas de currículo. Então, se você tem um treinador que trabalhou em 40 clubes de Série A e Série B, obviamente está no topo da fila em futuras contratações e negociações, mas não é avaliado desses 40 trabalhos quantos tiveram um bom desempenho, quantos tiveram um resultado esperado, quantos deixaram um legado para o clube. Isso faz parte da própria ignorância. Não estou faltando respeito do profissional que toma a decisão, mas a ignorância é carência de conhecimentos da matéria. Então, e o Brasil está hoje lotado de profissionais que fazem parte do meio do futebol na tomada de decisão, que não fazem a menor ideia como funciona o futebol, mas acham que conhecem absolutamente tudo. E com prepotência e arrogância ainda levam em frente o seu próprio negócio. Perfeito. Mas essa invasão eu não vejo como uma invasão negativa. Vá para a Premier League e quantos treinadores são ingleses no país que inventou o futebol? Eu não vou citar o clube, também não vou citar o treinador, mas já teve uma situação que eu vivenciei como médico dentro do futebol, que nós iríamos jogar uma partida decisiva e já vínhamos de resultados ruins, e o treinador na época era um português, e nesse jogo nós perdemos,
ou seja, dificultou mais ainda a nossa situação. A torcida estava no vestiário do lado de fora, cobrando a cabeça dele. Aí eu falei, professor, faz o seguinte, o senhor sai comigo pelo outro lado do estádio, porque eu estou de carro e nós saímos e eu deixo o senhor onde o senhor quiser. Ah, tá bom. E aí o final foi feliz. Entendeu? Então, quer dizer, foi um treinador português, quer dizer, não necessariamente é o país que vai ditar o sucesso daquela empreitada, isso daí é uma coisa lógica. Agora, como eu falei antes, o Brasil é o país do futebol. Como o argentino, o torcedor argentino, ele encara a Argentina? Porque é muito fácil falar daqui. Daqui eu tenho conhecimento, nós temos conhecimento. Agora, qual é a visão, ainda mais você sendo argentino, Léo, qual é a visão do futebol para um argentino raiz? Mas a tua pergunta é como é a visão do torcedor. Para com o Brasil, em relação Não, ao brasileiro? em relação ao futebol, porque aqui nós Ok. encaramos como o país do futebol, nós somos os melhores, Ok. eternamente, ponto final. Por isso que acontece essas situações em que, já que aqui é o país do futebol, um ex-jogador ou então alguém formado em educação física pede esse jeitinho, que também nós somos o país do jeitinho, infelizmente. Mas como o argentino raiz, o torcedor argentino, ele encara o futebol? No nosso país, o futebol é uma religião, não é um esporte. Eu acho que seria a definição mais justa. É um dogma, é religioso, é uma crença. A gente vive o futebol dessa forma. Então, nossas esperanças estão em mãos do futebol. No pior momento da nossa vida política e econômica, parece que a Copa do Mundo seria a salvação. Então, endividados até o pescoço, fomos lá, milhares e milhares e milhares de argentinos a lotar todos os estádios de Catar e pagando dívidas até as próximas gerações. E o brasileiro com grande poder aquisitivo hoje em relação à Argentina, porque é uma realidade, o próprio torcedor brasileiro nas discussões em fóruns, em redes sociais, rasgando notas de pesos argentinos, mostrando com grandeza e arrogância a sua riqueza contra a pobreza do povo alheio, não conseguiu levar nem 10% do que a torcida argentina, o povo argentino, que foi o povo que viajou, não foram torcidas organizadas, foi o povo que viajou. Então, a Argentina respira o futebol como uma religião, por isso a gente vive o futebol tanto nas boas como nas ruins, da mesma forma. Estamos sempre aí, e é muito passional, independentemente das conquistas. Bom, prova disso é a grande paciência do torcedor argentino, competição tras competição, Copa do Mundo tras Copa do Mundo, independentemente do resultado. Sempre aí, sempre forte. Esse é o sentimento, André, é religioso. E temos o nosso maior Deus, que foi um revolucionário com todos os seus defeitos, foi um revolucionário do nosso esporte, um defensor da classe do atleta. Sindicatos de atletas nascem graças ao impulso e à força que teve o Diego dentro do ambiente do futebol. Por isso ele é respeitado e amado por seus pares, pelo jogador de futebol, e odiado por aqueles que não sabem absolutamente nada do que rola dentro de um campo. Eu entendi que o Maradona ele sintetizava a raça argentina, mas que o grande impulsionador, já que em concordância disso que você está falando, professor, o que deu impulso na carreira dele, na carreira não, já tinha carreira consolidada, mas na marca Maradona foi justamente aquele jogo contra a Inglaterra, depois de uma guerra das Malvinas. Uhum. Entendeu? Se a Copa do Mundo consegue
salvar o país, mesmo num país numa crise político-econômica, talvez Maradona salvasse naquele jogo assim a honra argentina de alguma forma. Aconteceu dessa forma? Foi assim mesmo? Claro, o jogo Argentina-Inglaterra foi assumido como uma segunda guerra. Nossos atletas, nossos jogadores foram declarados soldados em campo. Então, a vitória tinha que ser de qualquer forma. E melhor se era da forma que foi. Porque era Inglaterra do outro lado, as mães dos nossos soldados de 18 e 19 anos que morreram na guerra choraram de alegria pela batalha que levou a seleção argentina com o Diego erguendo a bandeira dentro de campo. Foi uma batalha épica que foi além de um jogo de futebol, foi uma guerra. Mas é difícil de explicar isto para um fanático só da bola e que enxerga na camisa argentina um inimigo. Infelizmente não há como explicar isto, né, porque entraríamos numa discussão sem fim de ajudas arbitrais, erros, quantas Copas do Mundo o Brasil teve ajudas ou teve árbitros olhando para o outro lado, ou, enfim, a própria Inglaterra ganhou uma Copa do Mundo com uma bola que não entrou, então, mas esse jogo tinha que ser vencido dessa forma e por isso ficou na história. O Amazon Prime lançou um seriado falando sobre o Maradona, eu achei fantástico, eu assisti. Inclusive tem esse lance La Mano de Dios, né? Que foi... Aliás, eu tenho uma coisa aqui interessante para mostrar para você, Léo. Só que está desatualizada. Está faltando uma estrela. Está faltando uma estrela. Eu tenho orgulho de dizer para você que todas as decisões de Mundial que a Argentina participou, eu torci pela Argentina. Até aqui no Brasil mesmo. Entendeu? Infelizmente não deu, mas deu contra a França. Porque a Argentina é minha segunda seleção. Brasil e Portugal em primeiro, porque eu sou brasileiro e português, e Argentina e Itália em segundo lugar. Então... Mas, essa reciprocidade, essa rixa inventada por parte de uma mídia venenosa no Brasil, é irreal, não tem sustento. Por quê? Porque foi criada uma que está sendo muito violenta hoje entre brasileiros com argentinos e vai ter consequências graves quando os mesmos brasileiros que se deixaram empolgar por essa raiva e esse ódio mediático visitem a Argentina em breve em jogos de Libertadores, porque vai ter uma reação natural. Mas nossos maiores ídolos sempre foram brasileiros, e não só no futebol. Fora do futebol, Ayrton Senna, ídolo no Brasil, Guga Kürten, ídolo no Brasil, sempre o brasileiro foi ídolo no nosso país, nossas referências sempre foram atletas brasileiros, inclusive jogadores de futebol, a paixão pelo futebol brasileiro, mas isso deixou de ser recíproco, e eu vejo que hoje no Brasil existe uma grande parte de um povo com ódio dentro, que batalha contra aqueles que mantêm vivo esse espírito de admirar o que é bom do outro lado. Isso, infelizmente tem isso, tem ignorante para todos os lados. E outra coisa, você já respondeu, né, entre Messi e Maradona. Aí vem duas perguntas. Quem é o terceiro? Quem seria o terceiro? Di Stéfano. Pronto. Multicampeão pelo Real Madrid, da Champions League, a partir de 1960. E campeão pelo River, né? E perdemos de ter na seleção argentina, porque ele foi embora na greve de jogadores argentinos,
foi para a Colômbia e depois foi para a Espanha com outros craques. Então a Argentina perdeu uma safra da época dourada do futebol argentino. Então perdemos quem era até então, quem estava marcando uma era no futebol. E como técnicos tem dos campeões mundiais o Menotti em 78, o Bilhardo em 86, e o Scaloni em 2022. Qual deles e por quê? São completamente diferentes e marcam uma forma de ver o futebol. Menotti, o futebol arte, né? A criação, a própria criatividade, a liberdade do jogo por diversão. O Bilhardo foi um louco da época, que foi, não sei se não acabou sendo quem informalmente instaurou a profissão do videoanalista, do analista de rendimento. Ele trancava no quarto os seus atletas, tanto de seleção quanto de clube, com VHS, marcando ações, enfim, foi um visionário. E já o Scaloni é uma mistura de tudo. É um jovem que soube também montar uma comissão técnica completa, compacta, e dependente um de outros. Então, não, ele era só a cabeça de uma equipe. Diferente ao que a gente entende tradicionalmente por um comandante, né? O campeão do mundo foi uma equipe técnica. Essa é a realidade. Então, o Scaloni era a cabeça de uma equipe muito bem montada e que deu certo. Que tivemos a isto de dar errado já na fase de grupo. Agora, desses três, ou de mais outros, qual o melhor para você da história? Difícil, mas por ambições e pelo prazer ao jogo, o Menotti, mas ao mesmo tempo eu não posso me afastar do Bilhardo, do comprometimento com a profissão do Carlos, o Bilhardo, comprometido da profissão. Então é muito difícil, são duas figuras que estão acima, mas dentro desses dois, o Scaloni começou com uma sorte danada, mas eu acho que embora não ganhou uma Copa do Mundo, mas nesse pódio está o Marcelo Bielsa, junto com Menotti e Bilhardo. São três caminhos, são três caminhos que qualquer treinador deve e pode escolher para crescer e ter uma referência. Perfeito. E eu até cometi um engano, que eu disse que eu torci pela Argentina em todas as finais de Mundial. É mentira. Em 1930 eu ainda não era nascido. Okay. Então não teria como. Professor, você como coordenador desse nosso programa, que é uma parceria da D360, do nosso amigo Rodrigo Molina, com o Grupo MD, do qual eu faço parte, com esse projeto Educa D360. Como você, professor, com toda a experiência no futebol que você tem, observa a estratégia ideal para que esse programa Educa D360 possa atingir os clubes de futebol aqui do Norte e Nordeste? O caminho é levar uma visão clara, estruturada, aos profissionais que vão fazer parte desses projetos, e são eles os que vão ser responsáveis no curto e médio prazo em transformar o futebol da região, os clubes, tendo as oportunidades no momento que surgirem. Mas o primeiro passo é realizar essa transformação tão necessária, apostar nessa transformação, insistir
nessa transformação, que sabemos que é um caminho muito difícil, mas é o único caminho possível para conseguir realmente transformar uma realidade em outra que a gente ambiciona. Eu creio que é o primeiro passo. Nós temos a plena consciência de que a educação de base, o que é o ensino fundamental, o ensino médio, é muito limitado, com grandes dificuldades no território brasileiro, sobretudo o que vem da educação pública, falta de investimento, falta de força, falta de aposta, e toda essa carência e toda essa limitação chega aos profissionais que depois são formados em suas carreiras de grau, né, de ensino superior. Então, nós temos que entrar no meio desse caminho. Antes que o profissional chegue aos clubes, precisamos entregar as ferramentas que não são somente próprias do futebol. Por isso, os cursos de licenças de treinador da escola argentina seguem uma linha que vão além da bola, estão focadas em processo de comunicação, em processo de pedagogia, de psicologia, de medicina, de neurociências, enfim, é um leque de conhecimentos focados e voltados ao vestiário e ao campo, que precisamos instrumentar, entregar e fornecer aos profissionais que estão dando esses primeiros passos, que são eles os que vão revolucionar a região. E após isso, que a região seja a bandeira que tem que ser de um país que não está sendo o suficientemente federal. Nós tocamos no assunto em relação a clubes de futebol, mas você acha viável? Viável lógico, por isso que nós estamos aqui. Mas como você enxerga esse projeto EducaD 360 dentro de faculdades aqui do Norte e Nordeste? Eu poderia citar, por exemplo, administração e educação física. Uhum. Não me recordo outra, talvez jornalismo. Como você consegue imaginar quais seriam as estratégias? O primeiro grande povo a ser atingido nesse processo, naturalmente, é o mercado da educação física, o educador físico, porque é o mais interessado e é o mais próximo a esse mercado da bola. É o que vai estar, de alguma maneira, gerando o impacto mais de curto prazo. Está faltando muito recurso para esse pessoal. Embora a educação física é uma carreira integral, mas não deixa de ser um curso geral, não específico, e esses profissionais são largados depois ao ambiente da bola, sem ter respirado a especificidade da profissão e do ambiente, e acabam aprendendo somente através dos erros, ou dos erros cometidos por outros que vão passando o mando de um para o outro. Então, eu creio que o ponto de inflexão, o ponto mais sensível do projeto é conseguir entrar nesse meio do caminho. Os profissionais que estão nascendo nesse meio da educação física e dar a eles uma luz e um caminho um pouco mais amplo e diferente ao que eles estão enxergando para poderem tomar a decisão de se aproximarem a essa revolução dentro do ambiente do futebol. Em paralelo a isso, obviamente, outras profissões e outros profissionais também estarão dentro do nosso escopo, né? Mesmo do marketing, da comunicação, da organização e gestão, tecnologia, enfim, porque nossa missão dentro do futebol hoje envolve diferentes disciplinas e especialidades. Bom, e você como coordenador dos cursos da ATFA,
mais uma vez eu levo para os amigos a Associação de Licenças da AFA, né, Associação do Futebol Argentino, quer dizer, a ADFA é a Associação de Treinadores do Futebol Argentino. A profissão de treinador, ela é uma profissão que representa uma autoridade dentro e fora das quatro linhas. Como você vê o papel da liderança de um treinador? Até que ponto um treinador pode conseguir, através das orientações, através da sabedoria dele, levar uma equipe adiante? Ou então, até mais, criar seres humanos responsáveis numa sociedade e que serão produtivos e que representarão bem aquela sociedade. André, como treinadores, temos uma grande oportunidade que não é só gerar uma transformação dentro de um grupo de atletas. Conseguir uma transformação de uma instituição através de um grupo, através de nossos atletas, imprimir um modelo, imprimir uma identidade, conquistar o coração de aqueles torcedores que acompanham, mas também transformar a realidade da própria cidade que abraça o clube. Então, essa é nosso verdadeiro propósito, essa deveria ser a nossa ambição, que tem que sair um pouco temos que pensar em grande, temos que ser um pouco mais corajosos. E é por esta razão que muitos dos projetos no futebol de elite acabam sendo abraçados por treinadores, neste caso argentinos, que são contratados para uma missão muito maior que simplesmente a de educar, formar e orientar um grupo de jogadores. O que fez o Marcelo Bielsa no Leeds United foi de uma dimensão impensada. Ele revolucionou uma cidade e acabou revolucionando um país, o país inventor do nosso esporte. É a mesma coisa que está fazendo hoje no Uruguai. O que está sendo realizado hoje com a seleção da Venezuela vai além de levar uma seleção para uma futura Copa do Mundo. Nós temos uma missão de gerar transformações. E para isso, o primeiro passo qual é? É convencer nosso grupo de jogadores. Ter a oportunidade de conhecer eles, conhecer os defeitos, as virtudes, as capacidades, as potencialidades de cada um deles, identificar e decifrar o verdadeiro interesse de cada um deles de participarem num projeto dessas características, as ambições de cada um. A partir daí, vem o seguinte passo, que já envolve a parte técnico-tática, e que é o que vai aparecer dentro de campo, mas existe um passo prévio, e dentro dessa transformação dentro de campo, existe uma ambição adicional que é esta, é a de gerar um impacto. Então, não só temos que formar treinadores, a nossa missão não é formar colegas de profissão, a nossa missão é conseguir formar líderes, líderes de grupo e líderes de projetos, que já são vinculados mais a uma imagem de manager que uma simples imagem de um treinador raso que somente trabalha do vestiário para o campo e do campo para o vestiário. E, professor, para encerrar, qual a sua visão sobre a importância do futebol de base e qual, assim, o grande benefício de um treinador licenciado pela AFA dentro de um futebol de base e com a liberdade de trabalho que o clube der? Entendeu? Que tipo de benefício que esse profissional pode ter? A base é o coração do nosso esporte. O que dá dinheiro não é a base no longo prazo. A base, para muitos,
não é nem um investimento, é um gasto, é um prejuízo. Mas é na base onde a gente tem os nossos talentos. Então, aquele mesmo ignorante, afastado de uma visão transformadora, só enxerga o craque que é captado em um momento determinado para a base, já chega pronto para a base e somente está perdendo tempo na base para ter a oportunidade numa equipe profissional e depois se tornar dinheiro, se tornar receita. A base é o mais importante, é o coração de uma instituição. Um clube não é nada sem uma base, não só como projeção para uma primeira equipe, mas também como modelo de negócio. Você pode ser um clube formador, tendo tua primeira equipe competindo, porém com ambições menores, porém você é um clube exportador de talentos, e temos inúmeros casos destes. Até temos clubes hoje na Inglaterra que compram nossos jogadores em processo de formação final para depois venderem para outros grandes clubes e vivem disso. A base é o coração disto. E ter um profissional competente, mas com liberdade e possibilidades de fazer transformações é essencial. Agora, se a base está em mãos de diretores que estão amarrados a empresários, que são os que orquestram os elencos de base e priorizam jogadores ou garotos que estão em sua própria carteira de clientes, e que muitas vezes esses mesmos empresários também têm dentro de sua carteira de clientes os próprios treinadores dessas categorias, a base sim é um prejuízo. A base é um negócio para poucos e menos para o clube. Então aí temos a grande pedra a ser polida, burilada, para encontrarmos algo que nos dê um pouco de esperança. Ok, professor, estamos chegando ao final do nosso programa. Queria as considerações finais. Bom, André, primeiramente agradecer você pelo convite, junto com a THE 360, o convite para participar deste projeto. Eu sou um apaixonado pelo Nordeste brasileiro, pelo povo nordestino. Meu irmão da bola, o Ítalo, preparador físico agora, ele estava no Retrô como preparador físico do profissional, ele trabalhou comigo na Desportiva Ferroviária, hoje acho que está no Vitória, na base, passou para a base no projeto do clube, é meu grande irmão desse ambiente, temos o coração late pulsa no Nordeste brasileiro em todos os sentidos, é o que hoje vem empurrando essa recuperação também do país. Bom, temos em mãos a grande oportunidade de fazer barulho, e que esse barulho seja ouvido por aqueles que precisam ouvir esse novo ar de mudança, para sair dessa miserável realidade que a gente está vendo e ter um pouco mais de esperança. Então, professor, seja bem-vindo ao nosso Nordeste, tá certo? Nós falamos com o professor Léo Samarra, um argentino sem sotaque, impressionante, professor, parabéns. Obrigado. E ele é treinador com as licenças Pro da AFA, da Associação de Futebol Argentino, e é treinador com a licença da UEFA Pro, ou seja, ele é uma autoridade no futebol. Ele é o coordenador dos cursos de licenças da AFA, da Associação do Futebol Argentino, e Conmebol, no CVA, no campus virtual da ATFA. A ATFA, que é a Associação de Treinadores do Futebol Argentino. Então, ele que coordena a aquisição das licenças da Federação Argentina de Futebol e, atualmente, agora, através de uma parceria do nosso Grupo MD com a D360, do nosso amigo Rodrigo Molina, a quem nós mandamos um grande abraço, o professor Léo Samarra, agora é coordenador de projetos
do Educa D360, que tem o propósito de pulverizar a educação pelo norte e nordeste do Brasil, levando essa oportunidade a muitas pessoas. Então, professor, seja muito bem-vindo ao nosso Norte e Nordeste. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, André. Um grande abraço.